Então vamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, né? Amém. Tomar aquele texto novamente, Lucas 13. Verso 22. E assim percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e cerrado a porta, e vós começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele vos responder: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: comemos e bebemos em tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus que vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e reclinar-se-ão à mesa no reino de Deus. Pois há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Amado Pai, nós te damos muitas graças, Senhor, te bendizemos. Obrigado, Senhor, por tão grande bondade e misericórdia. Sempre gostamos de lembrar, Senhor, do teu cuidado, primeiramente de levantar irmãos para escrever as Escrituras, para que ela pudesse chegar a nós hoje, né, em nossas mãos. Mas também, Senhor, o Senhor abriu os nossos olhos, abriu os nossos ouvidos para ver, para ouvir, Senhor, e nos dar o seu Santo Espírito, a habitação do teu Espírito em nós, Senhor, para que possamos compreender, Senhor, as tuas profundezas, porque Ele conhece as tuas profundezas, e é através desse Espírito que nós podemos compreender as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Ti, Senhor. Não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Ti, Senhor. Louvado seja por isso. É Ele que nos ensina, Senhor, é o Paráclitos, é aquele que tem a responsabilidade, é o Espírito Santo, o Senhor que é Deus, tem essa responsabilidade, esse cuidado com a igreja, a edificação da tua igreja, para que naquele dia o Senhor possa, com ela, o Espírito e a noiva, dizer: vem, Senhor. Amém. Então, Senhor, prepara a tua igreja, prepara a igreja do Senhor Jesus, prepara-nos, Senhor, para esse tempo. Fala aos nossos corações, abre os nossos olhos, Senhor, abre a palavra para nós nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Bem, irmãos, ontem nós falamos acerca do reino desse mundo, né? Então são praticamente, para nós entendermos, né, o reino deste mundo. Nós vimos ontem que Deus deu ao homem esse governo. Uma coisa que nós precisamos entender, irmão, que nunca Deus mandou um homem governar outro homem. Isso é um mal que tem debaixo do céu, que fala lá em Eclesiastes, certo? Então sempre Deus nunca um homem dominar sobre outro homem, porque o homem ele é a glória da criação de Deus. E o cabeça do homem é Cristo, entendeu? Nós não temos outro cabeça, outro que governa sobre nós. O que tem são autoridades espirituais, que são delegadas a irmãos, né? Como é na família, o pai, a esposa, os filhos. Então, o pai tem aquela autoridade, a esposa é auxiliadora, né? A Bíblia ensina a submissão, os filhos também, a sujeição. Então, todo o reino é assim, apesar de nós vermos o Pai, o Filho e o Espírito, mas no reino você vai ver o Pai é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Então a gente vê isso, né, como reino, mas como autoridade, né? Mas um homem dominar sobre outro homem, irmãos, isso nunca, jamais. Né? Esse negócio de cobertura espiritual, esse negócio de homens cobrindo homens, isso Deus proibiu isso. Isso foi o pecado que levou os homens a isso. Lembra que Jesus fala sobre isso? Que os gentios, eles têm governadores sobre eles, mas não será assim entre vós.
O maior seja aquele que serve. Então, sempre foi assim. Mas o mundo hoje, da maneira como nós vemos, o que nós vemos? Nós vemos só esse tipo, né? Governos oprimindo, pastores, líderes oprimindo as ovelhas, oprimindo os irmãos. Então você vai ver isso de uma forma que é perverso do Senhor. A palavra lá em Apocalipse diz que o Senhor odeia o nicolaísmo. O que é o nicolaísmo? É a igreja dividida em dois grupos de pessoas, os nicos, principais, tal, e depois o laico, o resto do povo. Né? Isso, o Senhor odeia isso. O Senhor odeia. Para o Senhor, o corpo é muito importante. Os membros mais fracos, os membros mais fortes, os membros mais desprezíveis, todos eles são importantes para o Senhor. E lá ele diz para que todos tenham igual cuidado uns dos outros. O Senhor fez todos nós. Então aqui, entre nós, irmãos, não tem maior, entende? Nós, não tem ninguém que é maior. E eu aqui, eu não sou mestre dos irmãos. É um só, o Senhor que é mestre. Né? Então agora, ele não aparece aqui e vem sentar aqui para nos ensinar. Ele usa vasos para poder ministrar os nossos corações. Amém? Então, essa é a nossa esperança que o Senhor nos ministre hoje. E é interessante Mateus, porque Mateus, ele mostra Jesus como rei, né? Ele apresenta, o Evangelho que apresenta Jesus como rei. Marcos como servo, né? Lucas como homem e João como filho de Deus. Então você vai ver que o Evangelho, ele vai mostrar bem, por exemplo, você pega Lucas, mostra ali o sofrimento de Jesus, as coisas, porque Lucas era médico, então ele conhecia bem as coisas do homem, né? Ali mostra muito Jesus como homem, né? Que ele passou, que ele sofreu. Mas na genealogia você percebe isso, certo? Na genealogia de Mateus, ali Jesus é colocado como filho de Davi, certo? Na genealogia de Marcos não tem, porque Jesus é apresentado como servo no livro de Marcos, né? E o servo, ele não tinha genealogia. No livro de Lucas, Jesus é apresentado como filho do homem. E lá você vai ver que na genealogia vai terminar filho de Adão, certo? E na genealogia de João, ele começa o quê? Que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Né? Então, mostrando Jesus como o Filho de Deus e o próprio Deus. Então, o Mateus, ele usa uma expressão, né, que os outros evangelhos não usam. Nós lemos aqui Lucas, ele fala reino de Deus, certo? Então, mas Mateus usa a expressão reino dos céus. Você vai sempre ver essa expressão, reino dos céus, reino dos céus. Claro, o reino dos céus é o reino de Deus na terra. É o Senhor Jesus vindo e trazendo esse reino para a terra. Nós ontem vimos, o reino chegou por Jesus, certo? Aí o reino veio a nós a partir de Cristo, pelo novo nascimento. Você entra, vê o reino, entra no reino, certo? E agora existe a realidade do reino físico da pessoa de Jesus. Esse reino, a partir do momento que o Senhor Jesus vier, né, esse reino ele será de 1000 anos, como está escrito. Então vamos primeiro 1 Coríntios, capítulo 15. E ali vai mostrar por que Jesus ele precisa reinar, voltar aqui para reinar. Claro, todo o Velho Testamento, quando fala do Messias, fala desse reino, certo? Era esse que eles esperavam que Jesus assumisse quando ele veio. Mas ele não era para isso que ele veio. Todos eles queriam, pensando que Jesus ia, né, destituir o Império Romano, ia assumir, né, o reino do mundo, ia colocar eles junto para reinar, para governar. Mas imagine, Jesus não queria só isso. Ele sabe o que ele quer todos nós com ele. Não era só aqueles dois. Não era dois, um sentado à direita, outro à esquerda, lembra? Os filhos de Zebedeu lá pediu, um à esquerda, outro à direita. Não, todos nós o Senhor quer lá. Por isso, irmão, que você vai ver como o Senhor insiste com você e comigo, tudo falando, insistindo, porque o coração do Senhor é muito por nós. E nós falamos, é só você que pode impedir mesmo de você entrar lá, entendeu? Só você mesmo. É você desprezar as palavras do Senhor, desprezar.
trocar esse direito que você tem por um prato de guisado. Não é colocado Esaú, que vendeu o direito da primogenitura. Sabe qual é o direito da primogenitura? É você ter tudo o que Jesus tem. É herdeiro e cordeiro juntamente com ele. Esse é o direito da primogenitura. E por que Hebreus coloca ali, né, que ele, ou como exemplo, para exemplo nosso, né, porque ali são colocados os exemplos daqueles. Nós vamos ver quais são as atitudes, né, daqueles que realmente, aqui você pode ver que Jesus falou, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é você sempre fazer as coisas buscando o seu benefício, a sua vontade, o seu propósito. Entendeu? Isso é iniquidade. Você tem desejo de que você seja satisfeito. Então, é assim que nós tratamos com o Senhor, com iniquidade. Então, eu quero uma coisa, eu vou pedir para Deus, para Ele me abençoar e dar aquilo que eu quero. Isso é iniquidade. Entende? Não é santidade. Santidade é você colocar todas as suas coisas aos pés do Senhor. Senhor, seja como tu queres, não como eu quero. E você pode pedir. Isso é normal, a gente pode pedir. Né? Cuidado também no que pede, porque às vezes a palavra também nos ensina isso. Né? Pedis e pedis mal, né? E não recebeis porque pedis mal, para gastar nos vossos deleites. Então, tudo aquilo, irmãos, que é para a sua satisfação, para o teu benefício, é iniquidade que você busca. Iniquidade é isso. Né? Pecado é algo que você comete contra Deus. Né? E iniquidade é tudo aquilo que você busca em benefício próprio. Certo? Depois, na hora que nós vemos ali os textos, os que vão, o Senhor fala para outras situações, né? Pela qual eles ficam, aquela porta se fecha. Então, essa porta, irmãos, é a porta do reino. Certo? É a porta das bodas do Cordeiro, porque o reino e as bodas é uma coisa só, não tem bodas para um e reino para outro, entendeu? É uma coisa só, ela é uma figura de um casamento, né? Para que a gente entenda que tudo que o Senhor tiver nós teremos, e toda a intimidade, esses que estiverem lá, eles terão toda a intimidade, ali são os amigos do Senhor, os amigos. O servo, ele não sabe o que faz o seu servo, mas o amigo sabe. E o amigo é aquele que anda com o Senhor. Né? Lembra que João fala sobre isso, né? O amigo do noivo, ele se alegra em ouvir a voz do noivo. Então, essa quem tem a noiva é o noivo. Esse é o amigo do noivo. Né? E o amigo do noivo, eu sou amigo do noivo, quero ser amigo do noivo. Eu não quero chegar aqui e me meter com a noiva, né? Ao contrário, quero tratar muito bem a noiva, quero ajudar a noiva, né? Mas eu não quero determinar, não, a noiva tem que fazer isso, tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que ser assim, você tem que sair. Não, que negócio é esse? O amigo do noivo manda na noiva? Né? Não, quem tem a noiva é o noivo. Né? É ele o amigo do noivo, ele se alegra em ouvir a voz do noivo. Então eu me alegro em ouvir a voz do Senhor falando com vocês que é noivo. Isso é maravilhoso, né? De saber. Então é o amigo. Então o Senhor vai me chamar de amigo, você é um amigo. Né? Você me ajudou. Então, mas não tomou o meu lugar. Aí que está, né? E aí que tomar o lugar dele é iniquidade. Então, irmãos, 1 Coríntios capítulo 15, veja bem. Veja o que a palavra fala aqui. Uma coisa importante para nós, que nós vamos tratar na sequência, né? Porque os eventos que vão acontecer antes da volta do Senhor, mas eu quero me referir agora ao assunto do reino dos céus, esse reino, certo? Por que tem um reino? Tem muita gente que não crê em reino milenar, mas o Senhor determina isso, fala sobre isso, certo? E por que tem esse reino? Então vamos ver. Por que Jesus já não volta e já não resolve tudo que tem que resolver, entende? E já cria novos céus e nova terra, e o que vai entrar com ele já entraria. Mas por que ainda tem 1000 anos antes do mundo vindouro? Né? Antes desse reino vindouro, antes desse mundo vindouro. Por que tem antes? Então veja bem,
Vamos ler aqui, irmão, no verso 22, capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 22. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua ordem. Primeiro, Cristo as primícias, depois, os que são de Cristo na sua vinda. Está vendo? Então, ele é as primícias, isso já aconteceu com ele. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Tá? E aí ele vai dizer assim, isso é muito importante, os que são de Cristo. Por quê? Porque a Bíblia fala de duas ressurreições, da primeira e da segunda ressurreição. Então, o que ele está falando aqui é da primeira ressurreição, os que são de Cristo, certo? Na sua vinda. Então, essa ressurreição, essa primeira ressurreição, se dará na primeira vinda do Senhor. Então, virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai, quando houver destruído todo domínio, toda autoridade e todo poder. Pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Tá certo? Então, é necessário que ele reine. Que ele reine até que ele coloque todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então, o que acontece, irmãos? Por que Jesus é necessário ele reinar esses 1000 anos? Né? Ele determinou, o Senhor determinou esses 1000 anos. Né? Mas por que é necessário que ele reine? Porque esse mundo nunca teve um reino justo. Nós não estávamos falando que que o mundo jaz no maligno, né? Por que esse mundo vai de mal a pior? Por que ele está nessa situação? Porque o mundo jaz no maligno. Ele atua, ele age nessas coisas e nós estamos vendo toda essa situação no mundo e está vindo cada vez pior, porque ele ainda ele não tem mais o domínio sobre a morte, o inferno, nada disso. Mas o mundo ainda é dele. Os demônios, os anjos, estão tudo atuando aí, irmãos. Ele foi lançado por terra. Então, a terra aqui é dele. Aqui ele come, a serpente come do pó da terra. Ele se alimenta disso aqui, disso aqui. Então, quando, por exemplo, se o Senhor terminasse tudo na volta dele, não tivesse esse reino milenar, como que, por exemplo, uma pessoa, no juízo final, ele ia poder dizer, mas o Senhor nunca deu uma oportunidade para nós? Nós sempre tivemos oprimido pelo diabo? Entendeu? Então, o que o Senhor vai conceder? O Senhor vai conceder que aquelas pessoas entrem para o milênio, que são os que vão sobreviver às pragas, às trombetas, todas as taças da ira, tudo aquilo que vai acontecer. A Bíblia fala de 1/3 da população da terra vai continuar vivo, certo? Só que aqui, quando ele fala da ressurreição, ele fala que terão um corpo glorificado, certo? Ao som da trombeta, vamos lá, capítulo 15 mesmo, ele vai falar um pouquinho mais para frente aqui. Isso, como o reino já aconteceu conosco, certo? Da mesma maneira, a ressurreição e esse corpo glorificado também acontecerá conosco antes do resto. Então ele vai dizer aqui, ó, no verso, vamos ler aqui, verso 50. Ele está falando aqui para cima, irmãos, qual o processo do Senhor, né? Vamos ler, porque é importante para a gente ler, tá? Porque no capítulo 15 aqui, o verso 45 diz assim, assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Lembra que nós falamos ontem sobre isso? O primeiro Adão e o último Adão. Então Jesus, naquela cruz, ele atraiu a todos ali, certo? Então ele levou sobre si, né, todos os pecados, nossas coisas, levou sobre si. Então ali ele terminou com o velho homem, ele crucificou o velho homem, certo? Então aquele velho homem, por isso que ele teve que morrer, para poder matar o velho homem, né? A raça adâmica. Por isso que ele foi o último Adão, o último.
Agora, o primeiro Adão, ele foi alma vivente. Lembra que Deus criou ele alma vivente? Mas o último Adão, espírito que traz vida. Então, verso 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Então, conosco não poderia vir o espiritual primeiro. Primeiro teve que vir, nós nascemos da nossa mãe, do nosso pai, na carne, para depois nascer de novo, nascer de forma espiritual, certo? Então não é primeiro espiritual, primeiro é natural, depois é espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno, o segundo homem é do céu, tá vendo? O primeiro homem, o segundo homem. Tá? Então o primeiro homem foi o primeiro Gênesis, o segundo homem é o segundo Gênesis. Falamos ontem sobre isso. Agora veja bem, qual terreno, tais também os terrenos, e qual celestial, tais também os celestiais. Quem são os celestiais? São os filhos de Deus, os que nasceram de novo. Eles são filhos de Deus, certo? São celestiais. E aí diz assim: e assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Está vendo? Aqui se completa, né, aquilo, o propósito de Deus para o homem. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, como nós trouxemos essa imagem de Adão, primeiro, natural, agora nós traremos a imagem também do celestial, em sua plenitude, certo? Aí ele vai falar o que é isso. Aí ele vai falar assim, ó: mas digo isso, irmãos, verso 5, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, tá vendo? Nós não podemos herdar o reino como nós estamos aqui. Assim, carne e sangue, né? Ele fala: nem a corrupção herda a incorrupção. Verso 51. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Está vendo? Então, nem todos vamos morrer, irmãos, fisicamente. Nem todos vamos morrer, certo? Porque é claro, isso é claro. Se o Senhor voltar agora, nós estamos vivos, certo? Mas tem os que já morreram, não é? Irmãos que já morreram, tá? Todos que são de Cristo, não importa se ele é um irmão que andou bem, não andou bem, isso aí ainda não é levado em conta, entende? Ah, mas e o irmão que andou de forma errada, em pecado, essas coisas? Ah, mas ele vai participar da primeira ressurreição? Vai, porque Jesus, quando deu a vida para eles, deu a vida eterna. Ele já tem a vida eterna. Ele tem o selo do Espírito. E uma vez que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, ele habita em você, é esse Espírito que também vai vivificar os seus corpos mortais, pelo seu Espírito de vós habita. Quem vai transformar o teu corpo nesse dia? O Espírito Santo que está em você. Não, ele não vai entrar na questão de que ainda da vida, como você viveu. Isso vai ser diante do Senhor. Mas na ressurreição, aqui está dizendo, todos os que são de Cristo. Tem umas histórias aí, irmãos, o povo fala aquela coisa, mas tá bom. Vai ter uma ressurreição, depois vai ter outra ressurreição, ou vai ter um arrebatamento, depois vai ter outro arrebatamento. Irmãos, eu não encontro isso nas Escrituras, entende? Nós temos que ver o que está escrito. Aqui está dizendo que todos os que são de Cristo serão... né? E ele vai dizer aqui, em que momento será isso? Não são vários momentos, entende? São um momento, não são várias trombetas, é uma trombeta. Então, qual momento? Em que momento isso vai acontecer? Então, vamos lá. Ele vai dizer aqui, ó, verso 52. Num momento, tá vendo? Num momento. Momento é o quê? Num tempo, num momento, na hora. Quando acontecer com um, vai acontecer com todos. No mesmo instante, no mesmo momento. Num abrir e fechar de olhos, está vendo? Olha, quanto tempo é isso aí? Na hora que você piscar, pum, pum, você já está com o corpo lá. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Ele fala, né? Num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. E a trombeta soará. E os mortos serão ressuscitados e incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Mas quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória.
Certo? Então, irmãos, isso vai acontecer com os que são de Cristo. As primícias do Espírito, né? O Senhor é as primícias, é o primogênito dentre os mortos, certo? Ele foi o primeiro que ressuscitou. Mas agora, todos os que são de Cristo têm que esperar essa trombeta tocar, certo? E quando essa trombeta tocar, Paulo não sabia quantas, nem nada. Nós sabemos que Deus não dá tudo para uma pessoa só. Deus, o Senhor Jesus, não queria que Paulo falasse o que ele viu, né? Coisas inefáveis. Mas João, ele mandou subir lá, ver e falar o que ele viu, né? E João viu 7 trombetas. Então nós vamos ver as 7 trombetas, que essas trombetas tocando. Então, e você vê que essas 7 trombetas, elas tocam durante um tempo, né? E nós vamos ver sobre isso, né, antes da volta do Senhor. Mas nós estamos falando sobre o reino agora, os 1000 anos. Por que é necessário? Né? Então você vê que nós temos esse corpo transformado, semelhante ao corpo do Senhor, o seu corpo de glória, né? É semelhante. E como está dizendo aqui, que o que é corruptível tem que se revestir da incorruptibilidade. Aí você não morre mais, não tem mais dor, não tem mais enfermidade, não tem mais absoluta, não envelhece mais, não, nada. Entende? Então será um corpo incorruptível, nada pode corromper esse corpo mais. Né? Oi? Amém. Nada pode corromper esse corpo mais. Mas só que, irmãos, aí lá vão estar as pessoas que vão estar em carne, como nós estamos hoje, entende? Esses que vão entrar para o milênio, esses que vão estar nas nações e o Senhor reinando sobre essas nações, eles são pessoas humanas, eles vão gerar filhos, eles vão continuar vivendo, mas você olha o Salmo 72, vai mostrar para você como é o reino do Senhor. Será um reino de paz, será um reino de justiça, entendeu? Irmãos, será tudo que tem de maldição hoje, dessas coisas sobre a natureza geme, certo? Tá dizendo lá, Paulo fala em Romanos que a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus, para que elas sejam libertas da corrupção que elas estão vivendo hoje. Oséias fala sobre isso, o mar se lamenta, os animais se lamentam, choram, né? A natureza geme. Por quê? Por causa do pecado, por causa do homem. Então elas vão ser libertas também, a natureza. Os animais vão ficar mansos, leão vai comer coboi, as cobras não vão ser venenosas. Então tem muitas, o Senhor vai sarar tudo isso, irmãos. Se você vê em Ezequiel 47, você vê aquelas águas, por onde elas vão sarando tudo, produzindo, tornando aquilo produtivo. A terra será muito produtiva, irmãos, muito produtiva. Não haverá quem sinta dor, quem sinta necessidade. Se alguém oprimir o outro, o Senhor já vai tratar, entende? Então, é um reino de justiça, muito. Mas Isaías diz uma coisa: ainda que se ponha o ímpio na terra da retidão, ele não aprende a justiça e não contempla a majestade do Senhor. Então, ontem nós estávamos vendo sobre isso, quando se completar os 1000 anos, Satanás vai ser solto e ele vai seduzir as nações para se levantar contra o Senhor. E aí vai descer fogo do céu, aí o Senhor vai acabar, aí vai vir o grande trono branco, certo? E ali vai ser o juízo final, é o chamado de juízo final. Então, por isso que diz que é necessário que ele reine, até que ponha todos os inimigos por os cabelos dos seus pés. O último inimigo a ser vencido é a morte. Porque até lá a morte ainda vai agir na vida dessas pessoas que estarão aqui. Não em nós. Teremos um corpo glorificado, certo? Mas o que nós estamos falando daqueles que ficam lá fora, nada mais é do que vão ficar aqui, entendeu? Só que não tem participação nenhuma no reino do Senhor. E não tem governo, não tem autoridade, não tem absolutamente nada. Né?
vão viver como os outros comuns estão vivendo, certo? Então, aqui, isso, claro, se irmãos que não vão ter dívida, né? Não vão ter dívida, porque aqueles que tiverem dívida vão ter que, às vezes, ser preso, ficar lá por um tempo, vai ter que pagar até o último centavo para poder sair. Mas também vamos tocar sobre isso, porque é um assunto muito importante para nós. Então, irmãos, esse reino, vamos ler o texto lá de Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Verso 6 diz assim, ó, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, tá vendo? Porque são duas ressurreições, né? A primeira ressurreição e a segunda ressurreição. E no verso 4 também, no finalzinho, ele vai falar lá, reinarão, reviverão, reinarão com Cristo durante 1000 anos. E novamente aqui ele fala, bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Qual é a segunda morte? É o lago de fogo, certo? Tá. Daí ele diz assim, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos, certo? Então nós temos que entender que o reino do Senhor, ele é 1000 anos. Aqui na terra é necessário que ele reine. Então esse reino, ele é chamado de reino dos céus, porque quem vai reinar é o céu, o Senhor e os celestiais, né? Que são, nós vemos lá, tal qual o celestial, quais também os celestiais, são cidadãos, nós somos concidadãos do santo, nós somos da cidade da Nova Jerusalém, a cidade do Deus vivo, certo? Então, esses irmãos é que vão reinar com o Senhor, os vencedores, que é chamado de vencedores, né? Tá bom? Então, irmãos, agora, nada vai acontecer antes da volta do Senhor, certo? Primeiro ele tem que voltar, porque esse reino milenar, ele vai acontecer a partir da volta de Cristo. É necessário que ele reine. Então, como é necessário que ele reine, é necessário que ele desça do céu, não é verdade? É necessário que ele venha para reinar, certo? Mas antes dele vir para reinar, vai acontecer um evento, certo? Um evento que vai acontecer. Então, esse evento, nós temos que ir para Mateus, no capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Agora está a polêmica da volta do Senhor, certo? Então eles fizeram 3 perguntas para o Senhor. Olha lá, capítulo 24, verso 1 diz assim, ora, Jesus tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrarem os edifícios do templo. Está vendo? É porque o templo de Herodes era um negócio, o templo de Salomão era uma coisa pequena, mas o templo de Herodes era um troço monstruoso. Mas ele lhes disse, não vedes tudo isso? Mostrando o templo. Em verdade vos digo que não deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus já predisse que aquele templo ali ia ser derrubado. Não ia ficar pedra sobre pedra. Tá? E estando eles sentados no Monte das Oliveiras, porque o Monte das Oliveiras é diferente para o templo. Quem está no Monte das Oliveiras é o templo. E estando eles sentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, declara-nos quando serão essas coisas. Agora eles pediram para Jesus falar quando que serão essas coisas. Tá? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles fizeram 3 perguntas para o Senhor. Tá? Olha, primeiro, quando sucederá isso? Que é o templo sendo derribado. Tá? Segundo, quais os sinais da tua vinda? Porque tem algumas coisas para acontecer, porque Jesus ele falava sobre isso, né? Ele falava que é como dor de parto, né? Que você
ela sabe que ela está grávida e aquilo ela vai crescendo, aí depois lá na frente começa as dores de parto, daí vai até que nasce. Então Jesus usou esse exemplo para que eles soubessem que vão acontecer muitas coisas antes da volta dele, são sinais da volta dele. Então nós precisamos entender isso, porque é muito importante, porque há muitas divergências acerca da volta dele. Eu creio que você nasceu numa doutrina, certo? Mas isso não importa, o importante é o que o Senhor disse. Então nós temos que ficar com o que o Senhor disse. Não, talvez você até hoje mas eu pensei que era assim, porque eu aprendi assim. Mas você vai ver aqui nas Escrituras que não, que o Senhor Jesus falou. Ele falou. Nós temos que acreditar nele, irmãos, porque ele sabe o que ele está falando. Porque se ele não pudesse falar sobre isso, ele falaria: eu não sei sobre isso, não sei. Sabe a única coisa que ele falou aqui que ele não sabia? O dia e a hora. Só isso que ele não sabia. Então isso ele não falou porque ele não sabia mesmo. Então não adianta você querer saber, porque nem Jesus sabe, nem os anjos do céu sabem. Isso está na autoridade do Pai, certo? Então para nós isso aí, o dia e a hora, não vai ser dia 10 de outubro de 2027. Entendeu? Não existe isso. Todos que puseram data para a volta de Jesus, eles ficaram confundidos, né? Não existe essa data. Porque o Pai pode decidir isso a qualquer momento que Ele quiser, entende, irmão? Agora, o que Ele falou? Ele falou que tem sinais que vão acontecer antes da vinda. Lembra que Ele também fala assim, ó? Você olha para o céu, você sabe se vai chover, se não vai chover e tal. Então, você sabe os sinais que estão acontecendo. Você, da mesma forma, você vai poder discernir a volta do Senhor, que ela está próxima. Agora, o tempo foi determinado pelo Senhor. Por que ele foi determinado? Porque senão ninguém se salvaria. O Senhor fala sobre isso, certo? Então vamos ver, primeiramente, as 3 perguntas ele responde aqui, tá? A primeira pergunta, da vinda deles, irmãos, da vinda, tá? Isso que nós precisamos entender agora, porque aquela porta, ele precisa vir primeiro, para a gente entenda aquela porta que nós lemos lá, tá? A porta que vai se fechar, né? Não é a porta da salvação, a porta da salvação não se fecha. Você não tem que se esforçar para entrar nela, é só entrar. O Senhor disse: entrará, sairá e achará pastagem. Entendeu? Mas daí você vai encontrar um caminho estreito, e lá na frente você vai encontrar uma outra porta estreita. Então, essa porta é importante, porque senão qualquer um passaria também, de qualquer jeito, não é? Então a porta está lá, porque toda porta, irmão, ela fala de qualidade. Qualidade. As portas falam de qualidade. Né? Então, a salvação, a porta da salvação, qual é a qualidade que você recebe? Plena, é uma porta que te dá a salvação completa, não te dá pela metade, nem né? Então, fecharam tudo, agora ficou um calor. Mas tá bom. Isso vai fazer barulho? Mas tá bom. Por quê? Por causa do pernilongo? Pernilongo. Viu, irmãos? Então, a primeira coisa que o Senhor respondeu, isso é história, né, irmãos? Então, a gente não tem, quando ele fala aqui, né? Verso 15 do capítulo 24. Quando, pois, virdes estar no lugar santo, a abominação da desolação, predita pelo Daniel, quem não entenda, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver no eirado, não deixe para tirar as coisas de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua casa. Aqui ele não está falando do mundo, que está falando do povo de Deus, está falando da Judéia. A Judéia é lá naquele lugar, certo? Então nós temos que ir lá para Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Deixa eu ver se é 9 ou 7, acho que é 9. Olha, eu não sei se os irmãos já ouviram sobre isso e tal, tá? Mas o profeta Daniel, ele profetizou há cerca de 70 semanas
que estão determinados para o povo. Essas semanas, elas são contadas por anos. Isso está escrito lá em Ezequiel, certo? Que essas semanas são contadas, esses dias da semana são contados por anos. Então, 70 semanas, né? Elas são 490 anos, né? Então, você vai ver aqui que ele vai falar, não, desculpa, eu tinha marcado na outra Bíblia as datas certas. É que, na verdade, são, ele vai falar aqui, desde vamos ler aqui, verso 25, aliás, 27, 24. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão, a profecia e para ungir o Santíssimo. Está vendo? Então, aqui está falando de todo o que iria acontecer com essa nação de Israel, certo? 70 semanas sobre essa nação, e aqui está envolvido a primeira vinda de Cristo, aqui está falando expiar a iniquidade, aqui trazer justiça eterna, selar a visão, ungir o Santíssimo, quer dizer, é toda a obra do Senhor, certo? Na pessoa do Senhor. E tudo isso, claro, que está vindo sobre o teu povo. Mas nós temos que entender que as 69 semanas que estão decretadas, que já aconteceu, que você vai ver, certo? É sobre o povo, aqui na verdade era a nação de Israel, o povo. Mas nós sabemos que a partir de Cristo, a hora que ele foi tirado, a partir dali, quem que é o povo de Israel? É toda a igreja do Senhor. É a igreja. Inclusive Israel, hoje, qualquer um que é de Israel, não é porque ele é de Israel que ele é um filho de Deus, que ele não precisa de Cristo, que ele não precisa nascer de novo, que ele é um povo escolhido. Esse é o grande erro dos israelitas. Eles acham que não, que eles não precisam. Eles estão aguardando só o rei, eles não precisam de Salvador. Nós não precisamos de Salvador. Salvador não, nós somos eleitos, somos um povo eleito de Deus. Mas tudo que está escrito que Paulo faz essa defesa, irmão, fazia por eles, se eles não creem em Cristo. Entende? Eles não são herdeiros, não têm vida eterna, não, porque aquela promessa de Deus, aquela eleição em Jacó, ela foi terrena. A nossa eleição em Cristo, ela é eterna, é celestial. Então, qualquer judeu também tem que crer. Então, quando fala das 70 semanas, 69 diz respeito a Israel, tá? Mas a última semana diz respeito a toda a igreja. Porque é o povo que está decretado. Deus não chama mais, eles não somos chamados de Israel. O nome de Deus somos nós. Isso fala em Romanos, né? Judeu é o que é de coração e circuncisão, não é o que é feito na carne, mas no Espírito. Então, nós somos o povo de Deus, aqueles que creram. Então, aqui, irmão, você pode ver que ele usa a mesma expressão que Jesus diz no verso 25, ó. Sabe e entende. Tá vendo? Quem lê, entenda. É isso que ele falou lá. Quem lê, entenda. Ó, ele vai falar aqui, verso 25. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, certo? Que é Cristo. O príncipe haverá 7 semanas e 72 semanas. Com praças e tranqueiras se edificará, mas em tempos angustiosos. Está vendo? Então, 7 semanas mais 62 semanas dá quanto? 69 semanas, certo? Então, o que acontece? Até o príncipe. Então, se você contar o que ele está falando aqui, ó, desde a saída da ordem para restaurar, quem deu essa ordem? Artaxerxes. Até o príncipe, quando Jesus, lembra que ele entrou no burrinho em Jerusalém? Quando ele entrou ali, se completou as 69 semanas. Entende? A contagem dos anos, se você for contando os anos, você vai ver. Por isso que você pega Zacarias, ele também fala de quando Jesus ia vir. Zacarias fala, e alguns estavam esperando. Né? Então, aqui, irmãos, agora vai dizer assim, ó, e depois
de 62 semanas, quer dizer, 7 semanas, mais 62, será cortado o ungido. Tá vendo? E nada lhe substituirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra e estarão determinadas assolações. Está vendo? Então, essa profecia de Daniel, ela se cumpriu quando? No ano 70. Isso é história. Entende? Qual foi o príncipe que entrou lá? Tito. Ele entrou lá e destruiu Jerusalém, destruiu o templo, tirou todas as pedras, porque eles achavam que tinha ouro, que tinha essas coisas lá. Eles foram tirando tudo. Você sabe que hoje a única coisa que sobrou foi o fundamento do muro, que eles ficam lá, naquele muro das lamentações, lá em Jerusalém. Eles estão cavando túneis, porque por baixo, lembra que tem aquela mesquita de Omar em cima? Você vê até o que Deus faz, né? Faz lá porque o tempo de reconstruir o templo ainda não é na hora. Deus concedeu que aquele templo fosse construído para que os muçulmanos não deixassem Israel, tá? Mas não que Deus queira que seja feito o templo. A reconstrução do templo é uma incredulidade de Israel, porque Jesus já derrubou o santuário. Lembra que ele falou? Derribar esse santuário em 3 dias eu edificarei. Mas ele falava do santuário do seu corpo. Não vai ter mais santuário. Você pode ver que na Nova de Jerusalém não tem santuário. Ela é o tabernáculo de Deus, né? A igreja vai ser a morada de Deus no Espírito, né? Nós somos edificados como uma casa espiritual do sacerdócio santo, a morada de Deus no Espírito. Então, irmãos, essa é a primeira resposta lá de Jesus. Agora nós temos que ver a segunda. Isso já é história, certo? Então, Jesus falou que não ia ficar pedra sobre pedra, baseado na profecia de Daniel. Mais 7 semanas, mais 62, ficou 69. E essa última semana, agora, que são 7 anos, ele ainda não aconteceu, certo? Então, agora está aguardando esse tempo. Essa que está na autoridade do Pai. Então, enquanto isso não acontecer, o Senhor não volta. Nessa última semana que está determinada sobre o povo, sobre nós. Se está determinado sobre nós, irmão, como é que nós podemos ser tirados daqui? Entende? Nós não podemos ser tirados daqui. Essa doutrina da pré-tribulacionista, ela foi introduzida por Derbe no século XIX, e a igreja recebeu isso assim de uma forma muito assim, muito boa, sabe? Sabe por quê? Porque nós não queremos esse tipo de coisa. Nós queremos ouvir falar que o Senhor vem te buscar, e Ele não vai levar em conta o que você é, nem a maneira como você está. Ele quer te pegar, Ele quer te levar, sabe? Você vai com Ele, e não sei o quê. Nós queremos ouvir essas coisas. Ah, não, mas eu não vou passar por isso, não, porque Jesus vai tirar a gente daqui antes que vier a grande tribulação. Mas vamos ver o que Jesus vai falar? Vamos ver o que Ele vai falar? Agora, qual é a segunda pergunta? Quais serão os sinais da sua vida? Não é isso? Sinais da sua vida. Então, o que vai acontecer? Os sinais vêm depois da vida dele ou vêm antes da vida dele? Os sinais da sua vida. Os sinais vêm depois ou vêm antes? Os sinais vêm antes, irmão. Sinais da sua vida. Ele tem que acontecer os sinais primeiro, certo? Então, Jesus, ele vai, Mateus 24, ele vai falar. Tá? Olha aqui. Ele vai dizer assim, verso 21. Porque o Senhor, ele vai responder que nós, assim, nós somos muito cronológicos, né? E o Senhor, ele é muito kairos. O Senhor é kairos e nós somos cronológicos. Cronológico é que nós pensamos tudo, nós temos que ver, nós temos que saber tempo, data, tudo. Deus, ele vê assim como uma coisa só. Só que o que ele vai falando, ele vê tudo. Então, às vezes ele está falando logo em seguida, então ele olha lá, primeiro a destruição do templo, certo? Mas todos esses anos está passando. Mas o que vem depois da destruição do templo, irmão? A grande tribulação. É isso que o Senhor vai falar lá na frente. Mas quantos anos isso vai passar até chegar essa grande tribulação?
O senhor não fala, só que ele está falando, não, parece que ele está emendando tudo uma coisa só, entende? Mas não é. Pô, então vamos ver lá, visão do Senhor, certo? Ele viu que não ficaria pedra sobre pedra. Isso já aconteceu? Já. Certo? Caiu. Tá. E o próximo evento? É os sinais da sua vinda, é a resposta. Certo? Então tá. Para os irmãos entenderem como que é a Escritura. Porque senão você emenda e você vai falar, não, Jesus está falando aqui da destruição do templo. Não. O templo já caiu. Já caiu. O senhor já falou, já caiu. Tá. Qual é o próximo evento? A vida. Ele vai falar. Ó, verso 21. Tem um ponto e vírgula aí. Por isso que não seja no inverno, no sábado, certo? Porque os judeus, né, a questão de guardar o sábado. Mas no verso 21. Porque haverá então uma tribulação tão grande. Então, da onde que inventaram essa palavra grande tribulação? Jesus falou. Ele é que citou, ele é que deu essa expressão. Então, haverá uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Está vendo? Então, esses 7 anos que está faltando, essa última semana, ela é chamada de grande tribulação. E é um tempo que nunca houve antes, mesmo com tudo que a Terra passou. Tanto é que, quando aconteceu a Segunda Guerra, estavam dizendo que Hitler era o anticristo, não sei o quê, aquela tribulação, mas aquilo lá não é. É pior que todas as tribulações que já passaram. Imagina. Aí ele vai dizer assim, ó, tão grande como nunca houve, verso 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, que dia? Os dias da grande tribulação. Quantos anos são? 7 anos. Só que eles dividem às vezes. Alguns irmãos falam, não, irmão, primeiro é 3 anos e meio, porque a Bíblia fala isso, Daniel também divide esses 7 anos, tipo 3 anos e meio em paz, sabe? Assim, de prosperidade, o anticristo vai se colocar como aquele que vai resolver o problema do mundo, que vai ser o salvador do mundo, depois ele vai mostrar as garras dele. Mas, irmão, para nós não tem isso. Quando que começa para nós? Para a igreja? No primeiro dia. É no primeiro que começa. Porque o Senhor está falando para nós, ele não está falando para o mundo, não. O mundo vai adorar a besta, o mundo vai ficar com a besta. Mas vamos lá. Ele fala assim, ó, e se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, tá vendo? Olha aqui, ó. Que salvação que ele está falando? É essa da porta, aquela da... Porque você imagina uma tribulação tão grande, né? Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aquele dia, então, tá bom? Então os escolhidos vão ser tirados antes ou vão estar aqui nesses abreviados dias, tá vendo? O Senhor abreviou, 7 anos é abreviado. Irmão, teve guerra de 100 anos no mundo, mas o Senhor disse que é 7 anos, tá? 23. Se pois alguém vos disser, agora ele começa a falar os sinais que vão acontecer. Eis aqui o Cristo, ou ele ou ali, não acrediteis. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Está vendo? Então eu pergunto, por que não engana? Por que não engana os irmãos? Por quê? Por causa do Espírito Santo. Então, quem são esses? Esses são o anticristo, que já manifesta no mundo, mas esse aqui fala sinais e prodígios. Irmão, se for, eu estou vendo uma criança de 14 anos, o menino está tendo sucesso, vai para lá, vai para cá, prega para todo lado, está levando multidão para ouvir, menino de 14 anos. Irmão, se um menino desse está persuadindo tanta gente, tem tanta coisa para persuadir tanta gente, imagine a hora que vier o Cristo, falar que é o Cristo, e fazer sinais e prodígios. Eles vão seguir esse Cristo, irmão. Por isso que a palavra Paulo fala da apostasia. Que Jesus não virá antes que venha a apostasia e seja manifestado o filho da perdição. Manifestado é assim, no começo ele vai se colocar como o Salvador do mundo, mas a hora que ele manifestar mesmo, aí, então, por isso é que a igreja vai começar a denunciar o anticristo, a igreja vai reconhecer, né? Por isso a perseguição, né? Mas agora, para vocês, muitos ficam pensando, né?
falam assim, ai, irmão, como é que vai fazer lá eles pegar a gente? Está meu filho do lado, eles vão querer matar meu filho para eu negar Jesus. Porque você sabe essas histórias. Isso não vai acontecer, irmãos. Porque Apocalipse nos fala que a mulher ela será levada para o deserto, certo? Quem é a mulher? A mulher é a igreja. Deserto, mas é deserto mesmo? Não, é que na figura do deserto é que é um lugar em que Deus vai guardar e vai alimentar. Como aconteceu no deserto? Vai cuidar 3 anos e meio, 1240 dias, certo? Esses que eu creio é aquilo que fala lá em Apocalipse, que o Senhor nos guardará da hora da provação que há de vir sobre a terra. O Senhor conhece aqueles que não têm condições de serem mártires, entendeu? Eles não têm condição de ser mártires. Então o Senhor vai guardar, o diabo vai com tudo para cima. Leia lá Apocalipse 12, você vai ver. Só que não vai conseguir, não vai tocar nela, não vai tocar nesses irmãos. Eles vão ser guardados. Mas os outros são mártires. São muitos mártires. Lá em Apocalipse 7, fala homens de toda tribo, língua, povo e nação. Homens e mulheres, que têm capacidade para ser mártir, sabe? Lembra que aquela alma debaixo do altar, Senhor, até quando o Senhor não vinga os que estão sobre a terra? E o Senhor fala assim, até que se cumpra o número daqueles que hão de ser mortos por mim. Então, esses são os mártires. Se você ver no capítulo 12, quando Satanás não consegue ir para cima daquela mulher, a mulher é mais frágil, né? É por isso que a figura... Mas aquela mulher, ela vem desde Gênesis. A mulher são os que creem no Senhor. Por isso que ela gera o filho, o varão, ela que vai. Entendeu? São os fiéis que vêm desde Gênesis. Lembra que diz lá que a mulher iria gerar que iria esmagar a cabeça da serpente? Então, essa mulher são os fiéis desde o princípio. Essa é a mulher do Senhor, que está sendo preparada desde lá. Imagina, irmãos, Abel não pertence à esposa de Cristo? Não é um vencedor? Não é um... Né? Então, tem que ser. Adão, todos aqueles que viveram, então vem desde lá. Tá? Agora, os outros são mártires. Mas esses têm capacidade, e a palavra diz que o menor dele nesses dias será como Davi. Imagina, a força, né? Tem a capacidade de ser um mártir. Entendeu? O Senhor tem o seu mártir. Né? Isso vai acontecer. Então, é o seguinte, se você não tem capacidade, entendeu, para isso, não tem problema. Mas se você tem capacidade para isso, você já imagine um mártir, né? Já entra direto pela porta, já pro lado de lá da porta. Isso aí não se fecha de jeito nenhum. É uma coisa maravilhosa a gente pensar, né? Mas não é para todos, claro, né? Porque tem os tímidos, tem os medrosos, tudo isso. Lembra lá com Balaão, cabeça. Gideão. Lembra lá em Gideão que tinha aqueles que eram fortes e capazes, aquele Deus não quis, volta mais. Porque senão eles iam se gloriar, né? Que a vitória era deles. Aí os tímidos e medrosos também, e só ficaram aqueles 300 que na verdade eles se deram ali ao Senhor, confiando no Senhor, né? Para que tivesse a vitória. Então, irmãos, o que o Senhor está dizendo aqui é que essas coisas elas vão, mas vamos continuar aqui. Tá? Não pode enganar um filho de Deus. Não pode enganar. Tá? E veja o que Jesus fala. Verso 25. Eis que de antemão, eu tenho dito, antemão do quê? O que é antemão? Eu tenho dito antemão, já estou dizendo antes, isso vai acontecer antes da minha vida. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Está vendo? No interior da casa, né? Não acrediteis. Por quê, irmão? Porque a vinda do Senhor não será assim. O nosso encontro com o Senhor não será aqui na terra. Não será Ele fazendo sinais e prodígios aqui na terra e chamando você, ó, vem comigo, vem que eu estou aqui, eu cheguei, eu sou o teu Cristo. Não é isso. Entende? A vinda do Filho do Homem não será assim. Ele vai falar, verso 27. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente
e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Quer dizer, ele virá nos céus, certo? Nós veremos Jesus nos céus, vindo com poder e grande glória, tá? Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Isso aqui tem referência com o capítulo 19 de Apocalipse, mas não vamos entrar aqui. Veja bem agora o 29. Agora ele vai falar sobre a sua vinda. Quando que será a sua vinda? Logo depois da tribulação daqueles dias, certo? De que tribulação que ele está falando? Desses 7 anos, irmão. É dessa grande tribulação. Depois é quando? É antes? É no meio? É depois. Quando terminar esse tempo, que é o tempo da grande tribulação, o sol se escurecerá, a lua, isso está escrito em Apocalipse, falando da vinda dele. As estrelas do céu cairão, os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Essa é a epifania, certo? É a vinda do Senhor nos céus, o Senhor virá nos céus. E ele vai dizer assim: e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens da glória do céu, as nuvens do céu com poder e grande glória. Por que ele põe nuvem também? Porque Paulo também fala sobre arrebatamento e nos encontraremos com o Senhor nos céus, nas nuvens. Nas nuvens por quê? Por que ele põe essa referência a nuvens? Porque as nuvens, irmão, elas vão até uma altura do céu, não é verdade? Porque o céu tem muita altura. Mas as nuvens, quem já andou de avião aqui sabe disso, né? Que você vai, o avião passa as nuvens, depois de cima lá, está limpinho, não tem mais nuvem. Você vê o sol assim, você vê as coisas. Tem? Então a nuvem, ela tem uma altura. Claro, tem nuvens mais altas, tem nuvens mais baixas, né? Que dá nevoeiro, que dá essas coisas. Tudo isso nós sabemos. Mas o Senhor está falando da nuvem, quer dizer, será que no céu você enxerga a nuvem? Claro que nós enxergamos a nuvem, porque ela tem uma altura, nós enxergamos. Essa é a altura que o Senhor virá. Entende? A altura da nuvem, ele virá, nessa altura, no céu. Então ele vem, vamos dizer, que nós estivéssemos um avião para cima da nuvem, certo? Então, você vê o Senhor Jesus vindo, ele está vindo lá do terceiro céu, lá do trono. E vem descendo, vem descendo, vem descendo. Quando chega na nuvem, ele para. Está vendo? Mas um pouquinho para baixo da nuvem também não é o céu? Para baixo da nuvem também não é o céu? É o céu, irmão. Saiu da terra, já é o céu. Entende? Mas é isso que ele quer que a gente entenda na nossa cacholinha. Sabe por que ele bota esses exemplos? Para a nossa cacholinha poder entender. Que nem criança, né? Temos que entender na cacholinha. Então, ele vai descer aonde? Qual é a altura que ele vai parar? Nas nuvens. A altura das nuvens. Certo? Então, ele vai parar. E ali será com poder e grande glória. Paulo fala em 2 Tessalonicenses, daí, que no arrebatamento, que ele vai falar logo em seguida aqui, ele será glorificado nos seus santos. Porque ele aguarda, ele para nas nuvens. Por que ele para nas nuvens? Para que haja o arrebatamento, para que a gente encontre com o Senhor nos ares. Encontre com ele nos ares. Todos. Ele virá com todos os seus santos, está escrito em Zacarias, certo? Ele virá com os anjos e depois com todos os seus santos. Então aqui vai acontecer aquilo que nós lemos lá em Coríntios 15. Veja, a vinda do Filho do Homem. Aí ele vai falar assim, verso 31. E enviará ele os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos de uma e outra extremidade do céu. Né? Então o que vai acontecer? Não está falando da trombeta? A trombeta soará. Paulo falou com clangor de trombeta. Então quando isso acontecer, os mortos ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Se você estiver vivo, Paulo achou que Jesus viria, ele estaria vivo. Né?
Ele fala, nós os que tivemos vida. Ele morreu. Então ele já não participa disso, ele já participa da ressurreição. Nós não precederemos os que dormem, Paulo fala isso, certo? Nós não seremos transformados antes dele. Eles vão ressuscitar primeiro e nós seremos transformados. Aí, todos seremos arrebatados, juntamente com ele nos ares. Qual a altura? A altura que ele parou, nas nuvens. E ali, aí, como é que ele vai fazer? Aí ele vai descer por terra. Aí ele vai pôr os seus pés sobre o monte das oliveiras. Isso está escrito lá. E ele vai vir com todos os seus santos. E aí ele vai pisar o lagar da ira de Deus. Certo? Isso ele vai fazer com todos os seus santos. Por isso que ele fala aqui, aonde se encontrar o cadáver, vai ter os amigos. Então você tem que ir lá para Apocalipse 19, ver ele num cavalo branco, vindo, pisando o lagar da ira de Deus, entendeu? Matando os poderosos, os reis da terra, daí vai vir os animais para comer a carne dos poderosos. Isso está escrito lá em Apocalipse. Então é isso que o Senhor está falando aqui, que a hora que ele vier, a carnificina vai ser grande, né? Porque aqui também já 2/3 vai haver a batalha de Armagedon, vai haver aquela praga que as pessoas vão apodrecer na própria praga, né? Apodrecer na própria carne, imagine. Uma praga que vai apodrecer, a pessoa vai apodrecer na própria carne. Então, irmãos, a partir daí, a terceira pergunta que eles fazem é quando será o final, né? O juízo final, o final dos séculos. Então ele pega no capítulo 25 lá, o julgamento das nações. Tá? Mas nós não vamos entrar nisso, porque você vai ver lá a partir do capítulo 25, verso 31, aí você vai ver aqui o Senhor na sua glória, os anjos com ele vai se assentar no seu trono de glória, e diante dele ele vai colocar, aqui fala sobre o juízo final, o grande trono branco. Né? É que eles perguntaram para ele, quando será o final dessas coisas? Né? Alguns colocam esse julgamento das nações antes do milênio, mas aqui no julgamento, se fosse antes do milênio, o Senhor não poderia lançar no lago de fogo essas pessoas. Entende? Então ele fala, vai para o lago de fogo. Então é no juízo final que você vê isso. E outra coisa também, não poderia ser ali porque o juízo sobre a população do mundo, pela qual ele vai dividir, né, os 2/3 da terra e 1/3 da terra, o juízo será por morte. Então, esse 1/3 que vai ficar, 2/3 que vão morrer. Com todos os que morreram no passado, que não foram de Cristo. Todos vão ficar lá mortos, até o término dos 1000 anos, que é o término do reino de Cristo, reino do céu. Lá será a segunda ressurreição. E isso está escrito em Apocalipse. Né? Que ele reine até que se cumpra. E a partir daí, então, vem a segunda ressurreição. A primeira, nós lemos lá, não tem poder a segunda morte. Que a segunda morte é o lago de fogo. Mas os que participarem da segunda ressurreição, eles vão ter que passar pelo juízo final. Então, ainda o poder da segunda morte vai estar sobre eles. Porque todo que não tiver escrito no livro da vida será lançado. Então, é muito importante esse assunto, irmão, inclusive do grande trono branco, porque nós entendemos que todos que... Isso nós vamos falar amanhã, da questão do século vindouro, né? Novo céu e nova terra. Então, amanhã nós vamos falar sobre esse reino vindouro, esse reino pela qual o Senhor criará novos céus e nova terra. Mas agora nós temos que voltar para vermos um pouco sobre essa porta, porque agora, a partir daí, todos foram arrebatados, todos foram descendo com o Senhor, houve juízo, aí haverá um grande tribunal de Cristo, para nós sermos julgados. Então aqui, irmãos, vamos no capítulo 24, ainda. O Senhor agora,
nos chama a vigilância, certo? O Senhor nos chama a vigilância, certo? Essa parte aqui nós já lemos, tá? Depois ele vai falar aqui da nação de Israel, depois ele vai falar aqui dos dias, que será como nos dias de Noé, certo? Então, é mais ou menos assim, eles comiam, bebiam, vendiam, então o mundo está vivendo hoje assim, até que o juízo veio e levou a todos. Então a volta do Senhor também será assim, será como um ladrão de noite, né? Para eles, para nós não. Para nós temos que estar aguardando o Senhor, preparados aguardando. Agora veja, a primeira coisa, irmãos, nós temos que ver que o Senhor vai falar agora da porta. Nas virgens, certo? Nas virgens, ele vai falar da porta. E ele vai usar essa mesma expressão que nós lemos lá no capítulo 13 de Lucas. Lembra? Quando o pai de família fechar a porta e ele vir. E você pode ver que eles usam a mesma expressão. Senhor, Senhor. Porque é o Senhor, lembra? Senhor, Senhor. Porque aqui está falando de filhos de Deus, não está falando de ímpio, entendeu? Lá no capítulo 7 de Mateus, a mesma coisa. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Em Teu nome não expulsamos demônio? Quem que são esses? Quem que são que fazem isso? Não é o povo em comum, são os pastores, são os líderes, são as pessoas, não são? Mas eu lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós praticais a iniquidade. Então o que eles estavam fazendo? Não os conheço. Ali não é que ele não conhece, não é o conhecimento onisciente do Senhor, porque como é que ele falou tudo o que eles faziam se o Senhor não sabia? Porque quando ele usa essa expressão, não os conheço, você não tem vida íntima comigo, entendeu? Você não andou comigo no dia a dia, você não tomou a cruz, você não me seguiu. Você foi lá, quis enterrar teu pai, quis fazer isso, aquilo. Primeiro deixa eu ganhar dinheiro, primeiro deixa eu terminar isso aqui. Deixa eu fazer isso primeiro, depois eu vou seguir o Senhor, né? Assim com mais seriedade. Nós somos assim, irmão. O irmão aqui de Canelinha estava dando, que ele há 20 e poucos anos atrás, ele recebeu o Senhor, creu, né? Buscou o Senhor, entrou para uma igreja, mas ele se decepcionou com o pastor lá da igreja, saiu e acabou. Porque voltou para o mundo, não quis mais saber da igreja, de nada. Entendeu? E passou 20 anos. De repente ele pegou um câncer. Aí ele pegou e falou, não, Senhor, eu preciso acertar minha vida com o Senhor. Porque ele estava com uma notícia de morte, não é? Estava com a notícia de morte. Eu sabia se ia ser curado. O Senhor curou ele, mas ele não sabia, podia ter morrido com aquele câncer. E ele falou, Senhor, eu não posso morrer desse. Buscou o Senhor, teve uma experiência com o Senhor, tudo. Agora ele está assim, secado com a volta do Senhor, né? Mas amém, é uma criança de Cristo que está lá. Mas irmãos, parece que tem que acontecer essas coisas para despertar a gente. Lembra que Paulo fala em Efésios? Desperta tu que dormes. Desperta, entende? Porque, na verdade, irmãos, qual é o momento, o ápice dessa criação de Deus, de toda a criação de Deus, qual vai ser o ápice, irmãos, de tudo isso? Vai ser as bodas do Cordeiro. Quando ele se juntar ao seu povo, entende? Será o maior evento de toda a eternidade. Então, esse evento é muito importante que você esteja lá, é muito importante que o Senhor, que você acerte sua vida com o Senhor, você caminhe com o Senhor, deseje isso lá, entendeu? Porque se você não entrar lá depois, para você ver o que você perdeu, você vai chorar e ranger dente. Por que você vai chorar? Primeiro você vai bater na porta, você vai querer entrar, você não é bobo, não é? Só que é assim, né? Eu quero tudo, eu quero viver hoje de qualquer maneira, mas eu quero também entrar naquela festa, eu quero ser a esposa do Cordeiro. Mas você não tem intimidade com o Senhor hoje, você não vive com o Senhor, você não faz nada com o Senhor, você vai querer lá o Senhor dizer, eu te conheço?
Mas eu não te conheço. Eu não te conheço. Não sei de onde vós sois. Não lembra lá? Não sei de onde você é. Ele sabe, ele é onisciente, ele conhece, mas não é isso que você está falando. Está falando, bom, aquilo que Jesus falou para os discípulos. Há tanto tempo que eu estou convosco que tu ainda não me conheces. Está vendo? Eles estavam tanto tempo com ele e ainda não conheciam ele. É isso que Jesus está falando. Não me conhecem. Vocês não me conhecem, vocês não têm um relacionamento comigo. Então, irmãos, aqui na parábola das 10 virgens, eu não vou, porque aqui nós teríamos que compartilhar só um assunto sobre isso, mas depois vocês leiam essa parábola das 10 virgens. Essa parábola das 10 virgens fala assim, ó, verso 1: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do... As 10 virgens eram iguais, todas as 10 eram iguais, começaram iguais. A nossa vida cristã, todos nós começamos iguais, entende? Todos começamos igual. Todos começamos com o Senhor, todos começamos com o novo nascimento, todos começamos igual, todos nós começamos igual. Mas não é isso que o Senhor está falando. É como nós vamos terminar a nossa carreira. Entende? Por que Jesus chamou 5 de prudente e 5 de tola, de insensata? Porque o Senhor faz uma comparação de que elas não levaram óleo consigo. Elas tinham óleo na lâmpada, isso fala da regeneração, o óleo é o Espírito, a lâmpada é o Espírito do homem, certo? Está escrito lá em Provérbios, que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que acendeu essa lâmpada, como Paulo fala em 2 Coríntios 4:6. Foi o Senhor que brilhou no seu coração, acendeu essa lâmpada, certo? Então ali é o Espírito que fez isso, por isso é o óleo na lâmpada. As 10 caminharam juntos, certo? Com certeza, algumas no começo da caminhada, vamos dizer, certo? Porque todos começamos igual. Todos começamos igual. Zero. Todos com óleo na lâmpada, certo? Mas nós temos uma botija que nós temos que colocar óleo nela. E o óleo nela é o mesmo do Espírito, então é o mesmo da lâmpada. Vocês podem ver quanto que não existe, não está escrito isso na palavra, enchei-vos do Espírito, crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Não é isso? Todo chamamento do Senhor, quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. De que adianta você ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Quer dizer, você perder, certo? O Senhor mostra o exemplo da edificação que nós fazemos sobre o fundamento. O fundamento é Cristo. O fundamento da sua casa é Cristo. O fundamento da casa da irmã é Cristo. O fundamento da minha casa é Cristo. Mas como que você edifica? Com que material você edifica? Palha? Pedra? Madeira? Feno? Isso aí é... Sabe como é aquela casinha de qualquer jeito que a gente faz? Entende? Mas se você edifica madeira, ouro, prata e pedras preciosas, essa permanecerá. Esse receberá galardão e o outro sofrerá um prejuízo. Porque todos vamos passar pelo fogo. E o fogo vai provar a obra de cada um. Como que você viveu com o Senhor? O fogo vai provar a sua vida com o Senhor. Entendeu? E a palavra diz, se a obra de alguém permanecer, aí ele fala, pode pôr o texto, irmão. 1 Coríntios capítulo 3, para que vocês possam ler ali, vocês possam tirar o... Ele está falando aqui em 1 Coríntios capítulo 3, ele vai falar aí, ó, o que nós estamos falando está no verso 12, né? Ó, se alguém sobre esse fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, verso 13, a obra de cada um se manifestará, está vendo? Será manifestada. Porque, pois aquele dia a demonstrará. Que dia é esse? O dia do Senhor, ao dia que você comparecer perante o Senhor. Não está escrito lá que todos vamos comparecer perante a face do Senhor para ser julgado o que nós fizemos? Está escrito. E ele diz, e o fogo vai provar qual seja a obra de cada um. Aqui é a obra de cada um. Não é a obra do Senhor, é obra sobre a edificação que é Cristo. 14. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Sabe o que é isso?
recompensa. Aqui não é salvação. Aqui é a outra salvação, que é a outra porta, é o reino. É o Senhor, é as bodas. E aí ele vai falar assim, ó. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele detrimento, prejuízo. Qual é o prejuízo? Não é que você perde a sua salvação, ainda bem que o Espírito é cuidadoso, que ele coloca em seguida. Mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Sabe como é que chega lá? Chamuscadinho, sem nada. Entendeu? Um cheiro de fumaça. Mas sem nada, irmãos. Que adianta o fundamento sem um edifício? Entendeu? Então é isso, a obra de cada um. Como você viveu. Não é o que você faz para o Senhor. Por exemplo, vocês falam, isso é o exemplo da Bíblia, eu gosto de falar isso. A pessoa fala, mas o irmão tem muito mais possibilidade de eu trabalho para o Senhor, faz as coisas para o Senhor, dedica a vida para o Senhor, né? Zero. Isso não tem diferença nenhuma para você. Porque não é o que eu faço para o Senhor. Porque essa questão do chamamento do Senhor, do serviço ao Senhor, ele fala assim, depois de você ter feito tudo, o servo chama você, depois de você ter feito tudo, considere servo inútil, tá bom? Porque só fez o que foi mandado fazer. E se eu estou fazendo para o meu benefício? Se eu estou aqui porque eu tenho interesse em alguma coisa de vocês, dinheiro, glória, eu estou aqui por causa disso, eu estou aqui porque eu quero dinheiro dos irmãos, eu estou aqui por causa disso aí, vocês não vão acreditar porque eu nunca pedi nada para vocês, vocês não vai dar uma cola em vocês, mas pode dizer que eu estou buscando glória, sabe? Os irmãos chegam, nossa, esse irmão é uma bênção, né? Esse irmão é um negócio. E, irmão, se eu estou fazendo isso, é iniquidade. É pior ainda. O Senhor vai dizer para mim que eu não te conheço. Entendeu? Então, eu e você, qualquer um de vocês, a nossa condição de comunhão com o Senhor, de vida com o Senhor é a mesma. É o caso da mina. Todos nós recebemos uma mina. Tá? Mas uns vivem para o Senhor mais, outros vivem mais, outros menos. Uns lá naquela botija colocou 40% de óleo, outros colocou 60% de óleo. O mais importante é que tenha óleo. Que tenha óleo, entendeu? Vida com o Senhor, vida íntima sua com o Senhor. Isso é que é importante. Então aqui ele vai falar assim, ó. Agora, chegou lá nessa desculpa, irmão, um pouquinho, mas eu já estou terminando aqui, tá? Eu sei que nós estamos no tempo de ontem, mas amém. Então, nessa caminhada nossa que nós começamos, tenho certeza que aconteceu com todos nós, tá? Você pode ter começado bem, prudente, foi devagarzinho, foi caminhando, entendeu? Chegou lá no final, uma virgem prudente, um irmão prudente, um irmão que caminhou no Senhor. Mas de repente você começou aqui, ó, e começou bem, tá? De repente você escorregou, foi para o outro lado, viveu como uma virgem sensata, viveu no erro. Mas de repente você percebeu o erro e arrependeu e voltou, né, para a sua vida prudente. O importante é como você termina a tua carreira, irmãos. O que você não pode é começar, que nem cavalo paraguai, sabe? Começar bem com o Senhor, quando chegar lá na frente, você com o Senhor e termina a sua carreira de que jeito? De forma insensata. Entendeu? É isso que não pode acontecer com você. Por isso que a palavra, o livro de Hebreus fala isso, o hebreu é aquele que vai até o fim, é aquele que começa a sua carreira e vai até o final. Não fica estagnado, não retrocede, entendeu? Vai até o final. Conforme você começou a sua carreira, você termina, o importante é você terminar. Pode acontecer percalços? Pode acontecer, mas você não pode terminar com insensato. E eu já vi muitos irmãos acontecer isso, entendeu? Pessoas que estavam vivendo uma parte, sabe que tem irmãos, irmão, que trabalharam tanto para o Senhor, tanto, foram de maneira muito prudente, viveram para o Senhor muitos anos, servindo ao Senhor, sabe? Quando começou a chegar no final da vida dele, ele começou a fazer umas besteiras. Sabe o que o Senhor faz? O Senhor tira aquele irmão,
entendeu? Recolhe ele, antes que venha o mal. Porque ele fala, não, ele vai terminar a vida dele insensata e vai perder tudo que ele fez para trás. Então, o Senhor é tão bom que você fala, não, deixa eu tirar ele antes que ele perca aquilo tudo que ele fez para trás. Olha como o Senhor é bom, né? Verdade isso. Mas, irmão, isso não é correto, sabe? Então, isso você tem que pensar, né? Então, ainda dá tempo, irmãos. Ainda dá tempo, irmão. Você que está vivendo uma vida insensata, é tempo ainda. Porque você não sabe, olha o que vai acontecer. Aí, vejam bem, verso 6, para nós entendermos as trevas exteriores. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, sair-lhe ao encontro. Está vendo? À meia-noite, isso está falando de ressurreição. Elas dormiram e acordaram. Esses são os que morreram fisicamente, certo? O dos talentos é os que vão estar vivos na volta do Senhor. Que fala, a hora que ele voltar, ele tomará conta. Tá? Aqui elas dormiram. Dormiram na Bíblia é a figura da morte de um filho de Deus, um regenerado. Tá? Então, por que meia-noite, irmãos? É muito interessante o Senhor coloca essas coisas. Então, hoje, por exemplo, aqui mesmo, se nós apagar todas as luzes que tem aqui, tanto da rua como do negócio, não vai estar um breu, aí fala, a irmã tem a lanterninha que ela vai se daqui ali que tem luz, já precisa de uma lanterninha, né? A lanterninha é de LED, mas lá era lâmpada. Lembra? Jesus está contando aqui a figura da lâmpada. Certo? Então, quando elas acordaram, elas precisaram ir ao encontro do noivo, porque o noivo estava num salão, imagine assim, um salão que tinha uma porta. Elas tinham que entrar por essa porta aonde encontrar o noivo. Certo? Elas saíram ao encontro do noivo. Então, ele vai dizer assim, ó. Então, todas aquelas virgens se levantaram. Todas. Está vendo? Então, não tem diferença na questão. Todas dormiram, todas levantaram, todas saíram, todas. Quando nós nos encontrarmos, quando será o arrebatamento, será todos. Tá? Aí vai dizer assim, as insensatas disseram aos prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Por que elas pediram óleo para as prudentes? Mas por quê? Quem falou para elas que elas precisavam de óleo? Elas sabiam, isso foi falado antes. Então, Deus está falando isso para você, Deus está dizendo para você, que você precisa não só a salvação, você precisa se preparar para essa volta do Senhor, se encher do Senhor, conhecer o Senhor, ter vida íntima com o Senhor. É isso que Ele está dizendo. Então, o Senhor, elas sabiam. Só que hoje eu falo, se vocês pedirem do óleo, eu estou dando óleo para vocês. Está vendo? Estou dando óleo, né? Não é uma obra do Espírito, uma graça do Espírito para a vida de você, ministrando a palavra, vocês estão recebendo esse óleo. Mas não use esse óleo só para gastar na lâmpada, né? Que isso se torne vida para você, realidade para você, que essa palavra não entre por aqui e saia por aqui. Realmente você se entregue ao Senhor, viva com o Senhor, ame o Senhor. Porque na verdade, quem entrar por essas portas, irmãos, são os que amam o Senhor. É porque a noiva tem que amar o noivo. Porque se não amar o noivo, não adianta. E quem são os que me amam? Os que guardam os meus mandamentos. São os mandamentos do Senhor. É o mandamento dele. É o que nós temos ouvido, que nós temos aprendido, que tem sido ensinado. Não é a lei de Moisés. São os meus mandamentos. Que é os mandamentos do Senhor. É o que o Senhor tem nos ensinado. A palavra que Ele tem nos ensinado. Certo? Então, irmãos, aqui, elas sabiam porque elas tinham ouvido. Claro, porque as prudentes tinham, porque elas também tinham ouvido junto com as outras. Mas elas se prepararam, elas ouviram e se prepararam. E as outras não se prepararam. Tá certo? Agora, é o seguinte, veja que coisa interessante. Mas as prudentes responderam, verso 9, não, pois de certo não chegaria para nós e para vós, e diante aos que o vendem e comprai para vós. Tá bom. Hoje, nós podemos fazer isso, certo? Mas naquele dia, você vai poder passar para o outro a vida que você teve com o Senhor? Não tem, irmão. Tá bom? Porque quando você morreu, é quando você vai se encontrar com o Senhor.
nós aqui. Agora, eu falo para você, tá? Alguns dizem, não, irmão, mas saíram para comprar, compraram. Mas aqueles, vamos dizer que vieram com um caminhão de óleo, uma carreta de óleo. Aquele óleo lá que elas compraram não serve. Não serve. Sabe que óleo é esse? É dos mercadores. Você acha que os mercadores podem tirar? Sabe quem é mercadejar a palavra de Deus? Estão mercadejando a palavra, são mercadores. Certo? Eles estão falando a palavra, porque senão não estão falando tudo, mas estão mercadejando a palavra de Deus. E aí você cai nessa. Agora, você acha que o Espírito se dá num serviço desse, de ser vendido? É um tipo de óleo que não tem a ver com o Espírito Santo. Ela não vai servir. Então vejam o que aconteceu. Então ela diz assim: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. O que é bodas? É casamento. Entende? E fechou-se. Então, as noivas, quem é a noiva? São as 10. Quem é a esposa? As 5. Quando que terá outro casamento para essas 5 insensatas? Quando que terá casamento para essas 5 insensatas? Você acha que o Senhor, por exemplo, tem alguns que dizem, irmão, não, é assim, o casamento está tudo bem, não tem problema. Ele fala assim, aqui é como era antigamente, que nem Maria. Maria começou o casamento, certo? Mas eles só se entregavam e casavam, assim, concebiam o casamento no 7º dia, lá, coisa assim. Então seria assim, as bodas aqui e o casamento seria Novo Céu e Nova Terra. Não tem problema, até se você pensar assim. Mas eu pergunto, Jesus ele vai casar com as 5, vai ter as bodas, vamos dizer, que são as festas, são as coisas, vamos dizer que seja o reino, tá certo? Mas quando chegar lá no final, ele separa dessa, junta todas as 10 e casa lá de novo? Claro que não, irmão. Por que o senhor põe essas coisas? Irmão, nossa caixolinha para poder entender que não é assim. Porque essas 5 que entraram com ele nas bodas é aquela esposa dele que vai descer no Novo Céu e Nova Terra. É isso que nós temos que entender. Lá são os vencedores. Nós vamos ver amanhã. Então isso é muito importante que essa porta aqui, você não chegue nessa porta, como nós vimos lá no capítulo 3, e bater. Olha o que elas falam aqui. Olha, compravam, certo? As que estavam preparadas entrou. Por que Jesus põe porta aqui, irmão? Para a gente entender, pensa. Então, como é que será? Meia-noite, pensa, meia-noite, elas vieram com as lâmpadas, certo? Não vieram com as lâmpadas? As que tinham óleo na botija, elas ficaram esperando o noivo, certo? Aí começou, as lâmpadas dela começaram a se apagar. Nossa, está começando a ficar meio escuro, vamos botar óleo. Colocaram o óleo, a lâmpada dela, de novo, entendeu? Aí tá, mas estava tudo escuro. Mesmo naquelas cidades que eles acendiam aqueles lampião, lembra que aí chegava um certo horário, eles apagavam, 10 horas da noite, 9 horas da noite, eles apagavam. Ficava um breu, imagina. E ali, escuro. Quando o noivo chegou, elas entraram para dentro, olha que luz, aí não tem mais, entendeu? Porque é a própria luz do Senhor que está iluminando todo aquele lugar, igual na Nova Jerusalém. Ela terá a luz dele sobre ela. Então, lá é a mesma coisa. Lá dentro da cidade, a cidade é luz. Fora da cidade, fora dos muros das nações, é trevas, é escuridão. Não vai ter sol, não vai ter lua. É escuridão. Está escrito em Isaías 60. Né? A escuridão cobre os povos. Nasce, resplandece sobre ti, sai, resplandece. Ele vai falar que ela tem que sair para levar luz para as nações. Nós vamos ver amanhã. Então veja aqui, irmãos. Então tá. Entrou-se e fechou a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Eu não creio, irmãos, que ela trouxeram o outro. Não. Porque a figura aqui, na verdade, é que as lâmpadas delas estão se apagando. Então elas estavam mais difícil ainda, nessa corrida para lá, nessa corrida para cá. E aí, como é que ficou? Como é que ficou na parte interior da porta que o Senhor estava?
nós podemos falar ali, é o interior da porta, certo? Luz. E o exterior, trevas. Está vendo? Escuro. Trevas exteriores. Né? E ali haverá choro e ranger de dentes. Está vendo? Sabe por que choro, irmão? Sabe o choro? O choro é esse aqui, ó. Verso 11. Depois vieram também as outras vezes e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Senhor, Senhor. Choro. Aqui já é choro. E por que o senhor fala? Aqui não está escrito ranger de dentes, mas os outros vão dizer. Por que os outros ranger de dentes? Porque não terá volta disso. Ele já sabe que o prejuízo ali é eterno. Não é mais, não vai ter volta. Aquilo que as 5 vão gozar, essas 5 insensatas não vão gozar. Entende? Agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. O que te importa em tudo isso, irmãos? A sua existência. Você sabe que você é uma pessoa escolhida por Deus desde antes da fundação do mundo. Você é única para o Senhor, você é o único Senhor, não tem outro que possa te substituir, entendeu? Os que estão rejeitando o Senhor, porque ali fala do homem, não é pessoal, é homem. O único escolhido é Cristo. Por isso que a nossa eleição tem que ser em Cristo. Uma vez que você recebe a Cristo, você tem essa eleição. Agora a questão é o seguinte, você tem que estender que o homem, o ser humano, você, todo que nasce nesse mundo, ele pertence a Deus, como Criador. E o Senhor quer que você o conheça como Salvador, como Rei, como esposo, em todas as coisas, glória eterna. Então, você vê tudo isso e você fala assim, hoje, talvez, né, você está vendendo esse direito teu por um prato de guisado, você está vendendo por alguma coisa. Uma outra satisfação, algo que te satisfaz, algo que traz benefício para você, você tem desejo, entendeu? Mas o que você vai perder eternamente, lá não tem volta. Não tem, porque a hora que Daniel fala sobre isso, a hora que o Senhor recebeu o reino, os santos do Altíssimo também receberam o reino. E o reino é eterno. Não é milenar, ainda que tenha um milênio, mas o reino é eterno. Não tem? Quem perder aqui, perde lá também. Quem ganhar aqui, ganha lá também, porque ele é eterno, apesar de ter 1000 anos, certo? Mas quando o Senhor começar a reinar, e os santos do Altíssimo for reinar com ele, a mesma coisa que o Senhor recebe, nós vamos receber. Tanto para ele quanto para nós, fala que é de eternidade a eternidade. Então, quando começarmos a reinar com o Senhor aqui, no milênio, isso também será por toda a eternidade. Será lá no novo céu e nova terra. Se nós perdermos aqui, nós não perdemos o milênio. Eu já ouvi muita gente falar sobre isso. Irmão, eu sei que eu vou perder o milênio. Entendeu? Eu sei que eu vou perder o reino no milênio. Não é reino no milênio, não existe reino só no milênio. O reino é eterno. Não existe um reino no milênio só. Você perde no milênio e depois ganha o outro. Isso é conversa do diabo, enganando o povo com essas coisas. Misericórdia, irmãos. O Senhor é muito sério com isso. Esse assunto do Senhor é muito sério, porque o Senhor não quer que você perca, que você esteja com Ele naquele dia. E veja o que ele está falando aqui então. Do que ele está falando aqui? Ó, abre-nos a porta estava fechada. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, não vos conheço. Está vendo? Então o que ele está dizendo aqui, ele não está falando que ele não conhece, ele está dizendo assim: eu não tenho intimidade nenhuma com você, nunca tive. Você nunca viveu, sempre me viveu me desagradando, sempre viveu para você bem, sempre você fez as coisas que você gostava, sempre você satisfez a você mesmo, entendeu? Ou você acha que eu estava em todos aqueles teus pecados, em todas aquelas tuas coisas? Você acha que eu estava junto com você ali? Não. Eu não vou tirar o que eu te dei, porque o que eu te dei é por graça, não é por mérito. Salvação você tem, tal. Mas sentar-se comigo no meu reino, estar comigo na minha intimidade, entrar para ser rei e sacerdote, isso aí você precisa ter uma qualidade para isso. O sacerdote, ele tem que ter veste sacerdotal. Por isso que fala: compre ouro refinado, veste para se vestir. A esposa, ela tem que estar com as vestes preparadas, né, para aquele dia. Se nós somos a esposa, nós temos que estar com as nossas vestes
preparada para aquele dia. Né? E agora veja no 13: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Está vendo? Em que virá o Filho do Homem. Então ele está dizendo aqui que sobre a sua volta, a sua vinda, você não sabe o dia e a hora, mas esteja preparado. Porque assim, ó, se você não vive uma vida com o Senhor hoje correta, você acha que na grande tribulação você vai mudar? Quando você começar a ver os sinais, aí é que vai ser pior ainda, né? Não é? Porque o ambiente não vai te dar nenhuma possibilidade de você. Aí, então é agora, irmãos, agora que nós precisamos acertar a nossa vida. Agora, para a gente terminar, outra coisa que fecha a porta para nós, como o senhor está falando aqui, ele vem falando aqui do servo, dos dois servos, servo fiel, verso 45, do capítulo 24. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor pôs sobre os seus serviçais, para tempo dar de sustento? Bem-aventurado aquele servo a quem, quando o Senhor, quando vier, achará fazendo. Então, quem são esses servos? Os mordomos? São os irmãos que o Senhor levanta para cuidar dos irmãos, entendeu? Respeite esses irmãos, né? Reconheçam esses irmãos. Irmãos que são levantados pelo Senhor. Esses irmãos fazem parte da sua vida, fazem parte da sua caminhada, entendeu? Esses irmãos que o Senhor levanta. E só que esse irmão também tem que ser fiel, porque se ele começar a espancar vocês, né? Aí o Senhor vai tratar com ele, vai ser contado com os infiéis. Então não seja infiel, né? Mas se ele também falar e vocês não ouvirem, como diz lá, aí é vocês que vão sofrer os efeitos. Vocês foram avisados. Por que vocês não se prepararam? Vocês foram avisados. E a outra questão que o senhor traz aqui, irmão, acerca dos talentos. Né? Aqui realmente todos nós temos que servir ao Senhor de alguma forma. Tá? Mas cada um com a sua capacidade. Se você tiver capacidade, o Senhor não vai dar para você uma coisa, não vai exigir de você uma coisa que você não tem capacidade para fazer, né? Ou condições. Por que o Senhor não dá ministério para a mulher? Porque a mulher, ela tem as obrigações que o Senhor dá a ela, o cuidado, lembra que fala lá? Criar os filhos, né? Cuidar, ser dona de casa, cuidar dos filhos e tal. Pode também, a mulher por dentro sai, trabalha também lá, lembra no Provérbios 31? Compra um campo, planta, tal, com o seu marido, claro, junto com ele. Não para a condição de querer ter alguma coisa e mostrar que é mais, né? Ponderamento das mulheres, tudo é iniquidade. Mas o Senhor não vai chegar para separar uma mulher e vai falar assim, ó, se você não deixar marido, filhos, por amor de mim, você não é digno de mim. Ele não vai falar isso. Para uma mulher, por que ele não fala para uma mulher? Porque ele, na verdade, ela tem aquelas obrigações que o Senhor tem para ela. Mas um homem, ele fala, ele pode ter esse chamamento. Certo? Deixa tudo e vem e me segue. Se você não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, né? Ali não tem maridos, tem mulher, filhos. Porque esse chamamento é assim. As irmãs têm graça do Senhor? Tem, eu tenho até falado, tem irmãs que têm graça do Senhor para compartilhar a palavra, para ensinar. Recebe do Senhor graça, né? Ela é usada pelo Senhor. Né? Quantas irmãs na história a gente não sabe? Prisca, Áquila. Prisca era uma irmã que tinha graça do Senhor para ministrar. Né? O marido estava junto, Áquila estava junto, né? Nunca ela desrespeitou o marido, mas ela estava junto, ajudava e tal. Então, tem graça. Mas nunca o Senhor vai chamar uma mulher para ser mestre da igreja, entendeu? Ensinar a igreja, ter essa coisa da igreja. Então, mas é uma bênção. Cada um de nós o Senhor dá segundo a sua capacidade. O Senhor nunca vai exigir de uma pessoa, né, que não tem aquela capacidade. E do jeito que o Senhor te dá e do jeito que você quer que te chame, você vai ter que devolver para ele. Todos temos que trabalhar. Mesmo que você tenha um talento só, um talento, entendeu? Mas não enterra esse talento. Não enterra. Serve ao Senhor com esse talento. Amém? Amém. Vamos orar, irmãos. É bastante para hoje. Senhor, nós damos graça, te bendizemos, Senhor, por esse tempo que tivemos. Louvado seja o Senhor. Obrigada. Senhor, a gente sabe que são muitas coisas. Isso nós teríamos que ir bem devagar. O Senhor Jesus demorou 3 anos para compartilhar essas coisas com os seus discípulos. Às
Às vezes nós queremos que isso seja feito em uma hora e pouco, sabemos que não é possível. Mas, Senhor, o Santo Espírito, o Senhor que habita nos irmãos, vai discernindo os irmãos a palavra, as coisas, para que eles possam compreender essas coisas. E nós realmente fomos chamados a atenção nessa noite, Senhor. Que nós não podemos viver de forma insensata, de forma imprudente. Nós temos que viver de forma prudente. E o Senhor já nos deu toda a capacidade para isso, Senhor. Por isso que nós não temos desculpa. Cada um de nós, pelo menos, tem um talento. Cada um de nós, pelo menos, tem uma mina. Cada um de nós tem a lâmpada acesa, podemos colocar óleo na botija. Todos nós podemos. Naquele dia, não será o Senhor quem não nos capacitou, mas nós mesmos, Senhor, que nos tornamos negligentes diante daquilo que o Senhor tem nos falado. Então, Senhor, te damos graça em tudo, te bendizemos, continue nos falando, Senhor. Em nome de Jesus, te damos graça. Amém. Amém, Jesus. Obrigada. Aqui.